Eu quero aqui resgatar a qualidade da lucidez espiritual, essa série de vídeos que impactou tantas consciências, a começar por mim, que sou o veículo dessas mensagens tão importantes para a nossa vida e as quais busco repetir para mim mesmo, para que minha condição humana jamais se esqueça de tão valiosas lições espirituais inspiradas pelo raio amarelo ouro da sabedoria divina, do mental crístico, que utiliza-se dessa projeção e afastamento da condição humana para que possamos desnatar as travas, vicissitudes e os melodramas, cotidianeidades que às vezes nos deixam presos em um estado de completa ingratidão e desconexão com a nossa essência divina. Então, lucidez espiritual é o movimento de se afastar da situação e, através de uma visão panorâmica, olhar para as dificuldades humanas e, desse ponto de visão expandida, desconectada da dor, dos conteúdos e das crenças, podemos ter um olhar mais profundo sobre essas questões que às vezes nos aprisionam em padrões de repetição. E no vídeo de hoje, eu quero falar de algo que eu venho repetindo muito nos atendimentos e, portanto, estava na minha lista de gravar um vídeo aqui para vocês. E a primeira coisa que eu vou te pedir, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você percebe que estão caindo nessa armadilha. A armadilha da submissão e do servilismo. Nos afastando da condição humana, vamos definir o que é submissão e servilismo. Submissão, dificuldade de dizer não. A crença de que o outro é mais importante do que eu, que as necessidades do outro estão acima das minhas. Depois a gente olha para as questões emocionais ligadas a isso. Servilismo, eu tenho que trabalhar gratuitamente, eu tenho que fazer tudo pelos outros. Eu não dou valor para a energia que emprego no meu trabalho, no meu ofício. E por trabalho nós definimos aquilo que nós empregamos de energia que gera um valor coletivo ou até individual para outras pessoas. Quando olhamos para a condição da criação, vemos que tudo se desdobra da fonte. Portanto, em maior ou menor grau, todos viemos da mesma fonte de consciência. E o objetivo de todos nós, enquanto fractais de alma, é abandonar o ciclo encarnatório terrestre, abandonar os planos materiais, toda essa ilusão, a matrix, a simulação, e voltarmos para o reino real da consciência. Em verdade vos digo, você consegue saber verdadeiramente, genuinamente, o que se passa dentro de outra pessoa? Qual é o compromisso daquela alma com a sua ascensão, com o seu despertar de consciência? Não. Qual é a única consciência a qual você consegue realmente saber qual o nível de comprometimento com o despertar da consciência? É você com você mesmo. O que acontece é que, devido a feridas emocionais, muitas vezes ligadas à nossa criança, nós temos uma necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação, muitas vezes oriunda da ferida do abandono e da rejeição, faz com que nós busquemos sempre a validação do outro. Buscar em outros braços o abraço que eu não tive do pai, o abraço que eu não tive da mãe. Buscar os elogios e aprovações que de repente eu não tive em casa, ou para tapar a ferida de um bullying que eu sofri enquanto criança, ou de uma condição de escassez muito precária, muito dura. E aquilo faz com que eu busque compensar aquela questão emocional. E aí vem toda a matrix consciencial e cria uma holografia de que você precisa se doar para os outros e que através da sua doação, do seu serviço, de tirar tudo que você tem e dar para o outro, de que fora da caridade não há salvação, aquilo valida uma ferida emocional. Você se sente pertencente, você se sente útil, porque você está tapando uma ferida. E Marcos, como eu sei que o serviço, o meu movimento, a minha doação, ela está realmente sendo equilibrada ou não? Quando aquilo não tira do meu campo de energia. Quando aquilo não vilipendia a minha materialidade, a minha energia, o meu campo físico, mental e emocional. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas estão servindo verdadeiramente com equilíbrio da materialidade? Que não estão doentes, que não estão com escassez, que estão abundantes, que estão plenas, que estão autorrealizadas, para as quais um elogio e uma crítica soam de maneira igual, que servem sem querer colher os louros ou o reconhecimento daquilo que fazem. São muito poucos os que estão servindo nesse nível de inteireza, de integridade pessoal.
E é aí que a armadilha da Matrix pega. O que é caridade? Caridade é dar de graça? É ajudar os necessitados? O que realmente é caridade? Caridade é todo movimento onde eu beneficio a mim e ao coletivo. E eu faço de pleno e completa entrega ao plano evolutivo divino. Essa armadilha da submissão e do servilismo pega muito das mulheres. Pega muito quando você tem filhos. Porque se eu e o outro somos iguais, eu só posso auxiliar o outro a partir do momento em que eu tenho garantido a minha ascensão, o meu despertar da consciência. No momento em que aquele meu serviço está equilibrado na materialidade e na energia, e a bússola só vai estar bem afiada para você saber se realmente esse serviço está equilibrado se você trabalhou suas feridas emocionais. Porque você pode estar ajudando todo mundo, tá doente, destruído e tá achando que está fazendo certo, mas porque não trabalhou a criança ferida. Porque não fez a organização do campo sistêmico familiar. Não rompeu o padrão de submissão do feminino. O que é mais comum? As mães ficarem presas na Matrix por conta dos filhos. O que é um filho? Existe filho? Filho é uma alma a qual você hospeda, guia e liberta para o mundo, ao qual você sempre estará disponível quando ele precisar de você, mas ao qual você não irá amarrar o seu despertar. Sabe o que acontece? Quando você permanece no padrão da servidão, do servilismo, da submissão, você mantém o entrelaçamento quântico para toda a sua descendência e não liberta a sua ancestralidade. Você é tomado por essa energia de aprisionamento consciencial e, tentando servir todo mundo, cai você e cai todos que você servia. Sabe por quê? Porque muitas vezes era a dor, a dificuldade, a vicissitude que ia ser o ponto de inflexão daquela alma. E ao você não estar conectado com o plano evolutivo divino, não estar em um pleno equilíbrio da sua materialidade, você interfere na linha de tempo daquela pessoa, criando uma situação de codependência e levando cobrança espiritual. Você se torna um cobrador daquela pessoa. Marcos, quer dizer que se eu ajudar uma pessoa, eu posso ser um cobrador? Pode. Se você não estiver plenamente alinhado com o plano evolutivo, com o seu cardíaco, com o seu coração. Se você não estiver plenamente consciente se aquela ação está indo para tapar uma ferida emocional, para ter uma aprovação inconsciente, ou se realmente você está agindo como a própria força do divino, em perfeita harmonia e sintonia com o plano cósmico divino da evolução das almas, das mônadas. Eu volto para a mesma pergunta. Você sabe qual é o compromisso evolutivo daquela alma que você está agarrado, entrelaçado, que está afundando você para o buraco? Você sabe qual é o compromisso evolutivo daquela alma? Você sabe o quanto ela está buscando a cura, o despertar e a liberdade dela? Já parou para se perguntar isso? E aí a armadilha cria, mais uma vez, até no caminho do bem eu posso estar bem mal. Porque dentro do conceito holográfico de bem, é eu me doar para todos os outros, é eu fazer a caridade, é eu servir sem olhar para a fonte que aqui está. Eu, na verdade, estou me afastando do meu propósito divino e do caminho do equilíbrio da coletividade planetária. Então, a canalização da sua energia é do exemplo, porque uma ação move mais do que 1000 palavras. E no momento que você põe em ação, em transformação, você movimenta um campo de transformação do inconsciente coletivo. Você se torna o ponto de inflexão e de resgate da sua ancestralidade. Então dizer não ao abandono, à rejeição e à submissão resgatará inúmeras, incontáveis consciências. E você deixa de resgatar, deixa de ouvir os gritos silenciosos da sua ancestralidade, porque você está apegado a um laço familiar, a um laço de codependência afetiva, a um cordão energético de vampirização e de simbiose. A verdade às vezes dói, mas a cirurgia de consciência, feita com o devido anestésico do amor, há de remover as células mentais adoecidas que nos fazem repetir padrões e nos afastam do processo da evolução espiritual. Todos somos a fonte. Se todos somos a fonte, eu preciso garantir o meu despertar à consciência. Não importa se é meu filho, não importa se é meu marido,
Não importa se é meu pai ou se é minha mãe. Eu preciso ser um instrumento do plano divino. Eu só serei um instrumento do plano divino quando eu curar as minhas feridas emocionais e eu souber ouvir meu coração. E aí você será a intervenção justa e clara da lei da misericórdia na vida das pessoas. Você será, às vezes, o último sinal que a espiritualidade dá para aquela pessoa. Você vai estender a mão e muitas vezes você tem que estar preparado para aquela pessoa não pegar a sua mão. Talvez não seja o momento dela. Ela tem toda a linha do tempo para despertar. E você precisa se manter pleno, equânime, inabalável, frente às escolhas de outros espíritos, de outras almas. E não importa se aquela alma tem laços de sangue com você. Eu vos apresento um laço muito mais profundo, laços de alma. Consciências que estão no mesmo padrão de frequência, nas mesmas buscas que você. Os laços de sangue são ajustes conscienciais. É a família a qual você precisa encarnar. Agradeça, honre, faça o realinhamento quântico sistêmico. Faça a organização daquele sistema familiar e siga para o seu propósito de luz com aqueles que se afinizarem com esse serviço. Esta será a sua nova família. Se você conhece pessoas que estão escravizadas pelos laços invisíveis da servidão, do servilismo, do fanatismo religioso, da submissão, mande para elas essa reflexão, para que todos possamos nos afastar um pouquinho do melodrama cotidiano, da temporalidade de terceira dimensão e da condição humana limitada, e a partir desse ponto de consciência mais elevado possamos visualizar essas questões humanas que nos aprisionam geração após geração. E a beleza acontece quando você dá um salto quântico, rompe esse padrão de submissão. Pela lei do entrelaçamento, todas as suas ancestrais mulheres, os ancestrais que vibraram nesse padrão de submissão, têm um salto quântico, porque aquela carga de memória foi liberada no DNA do corpo astral. Nessa pequena elevação vibracional, um sinal cósmico acontece e hierarquias espirituais podem acessar ancestrais seus que estejam presos em loopings temporais. Toda uma linhagem familiar é resgatada, porque você disse sim à espiritualidade, ao seu despertar de consciência, e disse não às feridas emocionais, à submissão e ao servilismo. Existem crenças profundas arraigadas no meio espiritualista, crenças de pobreza, crenças de escassez, crenças de fanatismo religioso, de submissão, que estão contaminando, envenenando o meio do despertar. E aqui nós viemos para botar luz nas sombras. Diga sim à sua alma, à sua verticalização, à sua ascensão. Garanta o seu despertar. Invista o seu conhecimento na sua liberdade, na expansão da rede neural da sua alma. E a partir desse ponto, o seu serviço espiritual para o coletivo vai se manifestar de maneira equilibrada. Numa balança de justiça cósmica, de linhas de tempo, de enlaces cocriacionais, tudo estará em pleno equilíbrio, desde que aquilo que eu faça é do coração. Se algum dia eu me disponibilizar para ajudar alguém, eu vou fazer de coração. Se eu não tiver em condições mentais, físicas, emocionais e energéticas, eu não farei. É simples. Eu preciso de um autocuidado muito disciplinado para que eu possa estar aqui, gravando esse vídeo, servindo, tendo todos os ofícios de gestão de uma empresa, cuidando do corpo, mente e espírito de maneira impecável e indelével. Porque assim eu vou estar em gradiente de energia para ser luz, para ser um farol de luz. E se não estiver, se estiver compensando algo, se estiver em desequilíbrio, o sinal é claro, a cobrança vem. Então olhe para você, olhe para sua alma. Todos são a fonte. Você é igual ao seu filho, que é igual ao seu pai, que é igual à sua mãe, que é igual a cada consciência que está aqui na Terra. E é daí que vem a dualidade, a polaridade, que separa em lado A e em lado B, em ideologia política A e ideologia política B, porque eu coloco os mesmos fractais da fonte para se degladiar e ficarem presos em vales umbralinos e em bolsões de polaridade, e a grande fonte de consciência crística permanece fragmentada e presa nesse grande experimento de dualidade. Liberte-se da dualidade. Liberte-se da escravidão, da submissão e do servilismo.
Olhe para si. E assim, serás a luz que sempre desejou ser para o mundo. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Beijo no coração e que essa mensagem chegue nas pessoas que precisam ouvi-la. Gratidão.